Durante anos, Silvio Santos guardou um simples caderno. Não era de ideias, nem de números, nem de programas. Ali estavam nomes que nunca apareceram na televisão e decisões que mudaram vidas sem que ninguém soubesse. O estúdio já estava quase vazio quando Silvio Santos ficou sozinho. As luzes mais fortes haviam sido desligadas, restando apenas aquelas lâmpadas amareladas que não iluminavam totalmente, mas também não deixavam ninguém no escuro. O cheiro de café velho misturado com fita magnética ainda pairava no ar. Era o tipo de silêncio que só existe depois de um dia inteiro de trabalho. Silvio se sentou devagar atrás de uma mesa simples, de madeira gasta. Não era o apresentador sorridente da televisão naquele momento. Era apenas um homem cansado, com o paletó jogado sobre a cadeira e a gravata frouxa no pescoço. Olhava para o chão como quem revisa a própria vida sem pressa. Foi então que seus olhos pararam em algo esquecido num canto da mesa. Um caderno, capa simples, escura, sem nome, sem marca. As bordas estavam gastas, denunciando que já tinha sido manuseado muitas vezes. Silvio ficou alguns segundos observando aquele objeto como se não se lembrasse exatamente de quando o havia colocado ali. Pegou o caderno nas mãos. O peso era maior do que parecia, não pelo material, mas pelo que carregava dentro. Ele passou o polegar pela capa, respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Não abriu de imediato. Havia coisas que a gente guarda não por esquecimento, mas por respeito. Ainda com isso, Silvio? Perguntou uma voz ao fundo. Era um funcionário antigo da emissora, alguém que o acompanhava desde os tempos do rádio. Um homem simples, de poucas palavras, mas olhar atento. Silvio sorriu de canto. Tem coisa que a gente guarda sem saber explicar, respondeu. Não é para mostrar. É para lembrar. O funcionário se aproximou, curioso. E o que tem aí dentro? Silvio abaixou o olhar para o caderno novamente. Tem gente, disse. Gente que ninguém viu. O homem franziu a testa. Como assim? Silvio apoiou o caderno sobre a mesa, ainda fechado. Todo mundo vê o palco, o microfone, as luzes, falou com calma. Mas ninguém vê quem ficou no caminho. Quem ajudou quando eu não era ninguém. Quem acreditou quando não havia garantia nenhuma. O funcionário ficou em silêncio. Silvio passou a mão pelo rosto, como quem afasta o cansaço. Esse caderno me lembra de onde eu vim, completou, e do que eu não posso esquecer, mesmo quando tudo dá certo. Ele se levantou, pegou o paletó e caminhou até a porta. Antes de sair, voltou, pegou o caderno com cuidado e o guardou na pasta, como quem protege algo frágil. Naquela noite, ninguém imaginava que aquelas páginas simples guardavam histórias que jamais foram contadas em público. Histórias de silêncio, de gratidão, de escolhas invisíveis e principalmente de um Silvio Santos que quase ninguém conhecia. Silvio Santos chegou em casa quando a cidade já dormia. São Paulo, àquela hora, parecia menos apressada, quase respeitosa com quem ainda caminhava acordado. O prédio era simples, discreto, longe de qualquer ostentação. Ele entrou em silêncio, tirou os sapatos ainda no corredor e caminhou até a sala, sem acender todas as luzes. Colocou a pasta sobre a mesa e, antes mesmo de trocar de roupa, retirou o caderno de dentro. Sentou-se no sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou olhando para ele por alguns segundos. Havia algo de solene naquele gesto. Como se abrir aquelas páginas exigisse mais do que curiosidade. Respirou fundo, abriu. A primeira página não tinha datas nem títulos chamativos, apenas um nome escrito à mão, em letras simples. Seu Antônio Camelô da Lapa. Silvio fechou os olhos por um instante. A memória veio inteira, sem pedir licença. Era jovem ainda, andava pelas ruas vendendo produtos simples, tentando ganhar o dia. O dinheiro mal dava para comer, e muitas vezes a fome ensinava mais do que qualquer livro. Seu Antônio fora um dos primeiros a não rir de seus sonhos.
Quando ninguém comprava nada, ele deixava Silvio montar a banca ao lado da sua, dividia o espaço, oferecia um café ralo e dizia: "Continua, menino. Quem insiste demais acaba chegando." Silvio passou o dedo pelo nome escrito no papel. Não havia sobrenome. Nunca precisou. Virou a página. Dona Lourdes, costureira. Ela ajustava ternos baratos para quem precisava parecer maior do que era. Foi quem costurou a primeira roupa decente que Silvio usou num teste de rádio. Não cobrou nada. Apenas disse: "Quando der certo, lembra que alguém acreditou antes." As páginas seguintes não falavam de grandes empresários. Não havia famosos, não havia contatos importantes, só gente comum, gente invisível, porteiros que abriram portas quando ainda não havia nome, técnicos que ensinaram sem cobrar, funcionários que ficaram depois do horário para ajudar alguém que ainda não era ninguém. Silvio fechou o caderno devagar. Aquele não era um registro de favores. Era um mapa de humanidade. Na semana seguinte, no estúdio, um jovem assistente percebeu o caderno sobre a mesa. Era novo na equipe, cheio de sonhos e inseguranças. Olhou com curiosidade. "Posso perguntar uma coisa, Silvio?" disse hesitante. "Pode", respondeu sem tirar os olhos dos papéis. "Todo mundo aqui fala de ideias, números, audiência, mas esse caderno nunca sai do seu lado. O que tem nele?" Silvio sorriu, daquele sorriso que não era de palco. "Tem lembrança", respondeu, "e responsabilidade." O rapaz franziu a testa. "Responsabilidade? É fácil esquecer quem te ajudou quando você começa a ser reconhecido", disse Silvio. "O caderno me impede disso." O assistente ficou em silêncio. "Sabe qual é o maior erro de quem cresce?" continuou Silvio. "Achar que chegou sozinho." Naquele mesmo dia, Silvio pediu para falar com o departamento administrativo. Não explicou muito. Apenas solicitou algo simples. Que alguns nomes fossem localizados. Pessoas que ninguém mais procurava. Algumas já aposentadas. Outras esquecidas pelo tempo. "Para quê?" perguntaram. "Para agradecer", respondeu. Só isso. O caderno começou a cumprir sua função. Não como um memorial público, mas como um compromisso silencioso. Enquanto o público via um apresentador confiante, sorridente, dono de um império em construção, existia outro Silvio Santos, aquele que todas as noites lembrava que o sucesso não começa quando as luzes se acendem. Ele começa quando alguém estende a mão, sem saber se vai receber algo em troca. E aquelas páginas, simples e gastas, guardavam exatamente isso. Não histórias de vitória, mas histórias de gente. O telefone tocou cedo naquela manhã. Não era comum Silvio atender chamadas antes de chegar ao estúdio, mas algo, naquele som insistente, o fez parar o que estava fazendo. Atendeu ainda de camisa, com o café esfriando sobre a mesa. "Silvio, é o Mário, do financeiro", disse a voz do outro lado, cuidadosa demais. "Fala, Mário." Houve uma breve pausa, como se as palavras precisassem ser organizadas antes de sair. "Recebemos seus pedidos." "Sobre aquelas pessoas." Silvio ficou em silêncio, já sabendo do que se tratava. "Sim, algumas delas não constam em nenhum registro formal da empresa", continuou Mário. "Outras nem sabemos se ainda estão vivas. E, bom, algumas ajudas que o senhor solicitou não seguem exatamente os padrões administrativos." Silvio fechou os olhos por um instante. "E qual é o problema?" perguntou com voz baixa. "O problema", respondeu Mário, "é que alguém questionou. Disseram que isso pode gerar ruído interno. Comentários. Gente achando que o senhor está fazendo favoritismo ou pagando dívidas que não existem." Silvio respirou fundo. Pegou o caderno que estava sobre a mesa e o abriu lentamente. "Mário", disse com calma, "esse caderno existe justamente porque essas pessoas não aparecem em lugar nenhum." Do outro lado da linha, silêncio. "Se elas estivessem nos registros,
continuou Silvio. Não precisariam de mim, mas não estão. E isso não apaga o que fizeram. O senhor entende como isso pode parecer? Insistiu Mário. Silvio folheou algumas páginas, parando em um nome escrito com letra mais antiga, quase tremida. Entendo perfeitamente, respondeu. Vai parecer que alguém se lembrou de quem foi esquecido. Mais tarde, já no estúdio, o assunto começou a circular em voz baixa. Alguns funcionários cochichavam, outros evitavam comentar. Um executivo mais novo, recém-chegado à emissora, resolveu falar diretamente com Silvio. Com todo respeito, disse ele, o senhor construiu isso aqui com visão, risco, estratégia. Não acha perigoso misturar gratidão pessoal com gestão? Silvio o encarou com serenidade. Você sabe por que eu confio em você para tomar decisões importantes? Perguntou. O executivo hesitou. Porque eu entrego resultados. Silvio assentiu. E alguém confiou em mim quando eu não entregava nada, respondeu. Sem planilha, sem garantia. Só por acreditar. O homem ficou sem resposta. Naquela noite, Silvio abriu o caderno novamente. Desta vez, não para lembrar, mas para decidir. Fez pequenas anotações ao lado de alguns nomes. Nada grandioso, nada que aparecesse em jornal. Uma ajuda mensal para quem não podia mais trabalhar. Um emprego simples para um filho. Um tratamento médico discretamente custeado. Um aluguel pago sem anúncio. Cada decisão vinha acompanhada de silêncio, e foi ali que o verdadeiro propósito do caderno se revelou. Ele não era um registro do passado, era um instrumento de ação no presente. Enquanto o Brasil via crescer o comunicador, o empresário, o dono de emissora, havia um outro movimento acontecendo longe das câmeras. Um movimento que não buscava reconhecimento, mas coerência. Silvio fechou o caderno com cuidado. Sabia que, a partir daquele momento, não poderia mais fingir que aquilo era apenas memória. Aquilo exigia continuidade, exigia compromisso e exigia coragem. Porque ajudar em silêncio, sem palco, sem aplauso, às vezes custa mais do que aparecer. E naquela noite, Silvio Santos entendeu que o caderno não guardava apenas nomes. Guardava escolhas. As mudanças não demoraram a ser sentidas, embora quase ninguém soubesse exatamente de onde vinham. Pequenos ajustes surgiam aqui e ali, discretos demais para chamar atenção, mas constantes o suficiente para criar um desconforto silencioso dentro da emissora. Um porteiro antigo passou a sair do trabalho com um sorriso contido. Um técnico que quase havia sido dispensado foi realocado para uma função mais leve. Um funcionário afastado por problemas de saúde recebeu apoio sem que seu nome aparecesse em nenhum comunicado oficial. Nada disso vinha assinado, nada disso era anunciado, e talvez por isso mesmo começasse a incomodar. Você reparou que certas coisas estão acontecendo sem explicação? Comentou uma produtora em tom baixo no corredor. Reparei, respondeu outra, e ninguém fala sobre isso. O silêncio criava interpretações. Alguns enxergavam humanidade, outros desconfiança. Um conselho informal foi formado entre alguns gestores. Não era uma reunião oficial, mas a inquietação os aproximava. Sentaram-se em uma sala fechada com café servido em copos descartáveis, evitando olhares curiosos. O Silvio sempre foi imprevisível, disse um deles, mas agora parece diferente. Diferente como? Perguntou outro. Mais atento às pessoas que ninguém vê. Houve um breve silêncio. Isso pode virar um problema, comentou um terceiro. As pessoas podem começar a esperar mais, a cobrar. A palavra ficou suspensa no ar. Cobrar. Enquanto isso, Silvio seguia sua rotina como sempre. Chegava cedo, falava com todos, perguntava nomes, lembrava histórias. Mas havia algo novo em seu olhar. Uma espécie de atenção ampliada, como se cada rosto carregasse uma pergunta invisível. Certa tarde, cruzou com um funcionário da limpeza, homem simples, de mãos calejadas. Silvio parou. Tudo bem com o senhor?
O homem se assustou. Tudo, sim. Senhor Silvio, o senhor trabalha aqui há quanto tempo? 22 anos. Silvio assentiu, sério. Obrigado por cuidar desse lugar todo dia. O homem não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, segurando a emoção. Silvio seguiu andando. No escritório, abriu o caderno mais uma vez. Havia páginas em branco no final. Ele percebeu isso naquele momento. Não eram falhas, eram espaço, espaço para novas histórias. Mas nem todos viam daquela forma. Um jovem executivo pediu uma conversa direta. Entrou na sala com postura firme, mas olhos inquietos. O senhor não acha que isso pode criar dependência? Perguntou. As pessoas podem confundir ajuda com obrigação. Silvio ouviu em silêncio. Existe uma diferença enorme, respondeu por fim, entre ajudar por obrigação e ajudar por consciência. E se isso sair do controle? Silvio fechou o caderno lentamente. O que já saiu do controle, disse, foi a ideia de que sucesso nos isenta de olhar para os outros. O executivo não insistiu. Naquela noite, sozinho novamente, Silvio sentou-se na sala de casa. A cidade iluminava a janela com pontos distantes. Ele abriu o caderno na última página escrita e releu um nome que havia esquecido por anos. Suspirou. Nem todas as consequências eram externas. Algumas mexiam com culpas antigas. Com decisões tomadas no limite. Com pessoas que talvez tivessem ficado pelo caminho sem perceber. O silêncio cobrava seu preço, mas também oferecia algo raro, a chance de corrigir, mesmo tarde. Silvio fechou o caderno e permaneceu ali, imóvel, por longos minutos. Sabia que o que estava fazendo não era confortável, nem para ele, nem para quem observava. Mas também sabia que algumas mudanças só acontecem quando alguém decide agir, mesmo sem ser aplaudido. Silvio não lembrava quando havia escrito aquele nome. Talvez tivesse sido em uma noite apressada ou em um momento de cansaço em que a memória pesa mais do que o corpo. O fato é que, ao folhear o caderno naquela madrugada, seus olhos pararam em uma página que ele sempre evitava. O nome estava ali, sozinho, sem observações ao lado. Ele fechou o caderno de imediato, ficou de pé, caminhou pela sala, aproximou-se da janela. São Paulo seguia viva lá fora, indiferente às lembranças que insistiam em retornar. O trânsito distante, as luzes nos prédios, tudo parecia dizer que o tempo havia seguido seu curso, mesmo quando algumas histórias ficaram mal resolvidas. Silvio voltou ao sofá e abriu o caderno novamente. Não adiantava fugir. Aquele nome representava alguém que havia acreditado nele e que ele havia perdido pelo caminho. Não por maldade, não por ingratidão consciente, mas por pressa, por sobrevivência. Por escolhas feitas quando o futuro ainda era incerto e qualquer decisão parecia definitiva. Era alguém que o ajudou quando ninguém mais podia. Emprestou dinheiro que nunca foi cobrado. Abriu portas que jamais apareceram em currículo algum. E quando Silvio começou a crescer, a vida tratou de afastá-los sem aviso. Ele nunca procurou. E o silêncio se transformou em distância. Na manhã seguinte, Silvio chegou mais cedo ao estúdio. Pediu sigilo absoluto e solicitou que tentassem localizar aquela pessoa. Não havia sobrenome completo, apenas uma referência antiga, um bairro, um trabalho que talvez nem existisse mais. Pode ser difícil, disseram. Não precisa ser rápido, respondeu Silvio. Só precisa ser honesto. Os dias passaram. O caderno permaneceu aberto naquela página. Silvio evitava escrever qualquer coisa ao lado do nome. Parecia que fazê-lo seria admitir algo que ainda não estava pronto para enfrentar. Até que o telefone tocou. Encontramos, disse a voz do outro lado. Não foi fácil, Silvio fechou os olhos. Onde? Interior. Cidade pequena. Ele está vivo, mas em situação difícil. O silêncio que se seguiu não era de surpresa, era de peso.
Silvio desligou e permaneceu sentado por alguns minutos, sem se mover. Aquela história não era como as outras. Não era sobre ajudar discretamente. Era sobre encarar uma ausência. Naquela noite, pela primeira vez, Silvio escreveu algo ao lado do nome. Apenas uma frase. Eu demorei. O caderno não era mais apenas um instrumento de gratidão. Era agora um espelho. E o que ele mostrava não era confortável. Silvio sabia que o próximo passo exigiria mais do que dinheiro ou influência. Exigiria presença, exigiria humildade. Algumas dívidas não se pagam com ajuda, pagam-se com pedido de perdão. E ele sabia que, ao virar aquela página, nada voltaria a ser simples como antes. A estrada era longa e silenciosa. Silvio observava pela janela do carro a paisagem mudar lentamente. Prédios deram lugar a casas baixas, depois a terrenos abertos, até que a cidade grande ficou para trás. Não levou ninguém da imprensa. Não avisou a ninguém além do motorista. Aquela não era uma viagem institucional, era pessoal. Chegaram no fim da tarde. A cidade pequena parecia parada no tempo. Poucas ruas asfaltadas, comércio simples, gente sentada à porta de casa, conversando como se o mundo ainda tivesse tempo. Silvio desceu do carro com passos lentos. Não havia pressa. Nunca houve, na verdade, só adiamento. O endereço era modesto. Uma casa antiga, pintura desgastada, portão baixo. Silvio parou em frente, respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou curto, quase tímido. Demorou alguns segundos até que a porta se abrisse. O homem que surgiu não era aquele da memória de Silvio. O tempo havia feito seu trabalho. O cabelo agora era ralo, o corpo mais curvado, o olhar carregava cansaço. Ainda assim, havia algo inconfundível. O reconhecimento veio primeiro nos olhos. Silvio, disse ele em voz baixa, quase incrédula. Silvio assentiu. Sou eu. Nenhum dos dois se moveu por alguns segundos. Não houve abraço imediato. Não houve palavras grandiosas. Apenas um silêncio denso, cheio de tudo o que não foi dito por anos. Achei que você tivesse me esquecido, disse o homem, por fim. Silvio baixou a cabeça. Não esqueci, respondeu. Mas demorei. Entraram. A casa era simples, organizada dentro do possível. Poucos móveis, fotografias antigas na parede, nenhuma ostentação. Sentaram-se à mesa da cozinha. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente. Você mudou, comentou o homem. O mundo me mudou, respondeu Silvio. Nem sempre para melhor. Conversaram por horas, não sobre sucesso, nem sobre televisão. Falaram da vida, das escolhas, das dificuldades, dos caminhos que se separaram sem aviso. Silvio ouviu mais do que falou. Eu nunca esperei nada de você, disse o homem em determinado momento. Só achei estranho você sumir. Silvio sentiu o peso daquela frase mais do que qualquer acusação. Eu não soube voltar, disse com honestidade. Não houve pedidos formais de desculpa. Não houve justificativas longas. Apenas verdade. Ao se despedirem, já noite fechada, Silvio colocou um envelope sobre a mesa. Isso não é pagamento, disse. É cuidado. O homem empurrou de volta, de leve. Sua presença já foi mais do que eu esperava. Silvio saiu dali diferente de como entrou. No carro não falou nada. Apenas segurava o caderno com força, como se aquele objeto tivesse finalmente cumprido sua função. Naquela noite, em um quarto simples de hotel, Silvio abriu o caderno e escreveu algo novo ao lado do nome. Eu voltei. Nem todas as histórias precisam ser resolvidas com finais perfeitos. Algumas precisam apenas de coragem para recomeçar, mesmo quando o tempo já passou. O retorno a São Paulo foi silencioso. Silvio observava a cidade reaparecer aos poucos, como quem volta para um lugar conhecido, mas não igual. Algo havia mudado. Não fora o encontro em si, nem as palavras trocadas, mas o peso que havia deixado para trás.
No estúdio tudo seguia como sempre. Luzes, câmeras, vozes apressadas, decisões rápidas. O espetáculo continuava, mas Silvio passou a enxergar detalhes que antes escapavam. O cansaço nos olhos de quem chegava cedo demais. O alívio contido de quem recebia um simples bom dia. Sem anunciar nada, começou a agir diferente. Passou a ouvir mais, a interromper menos, a perguntar nomes com atenção real. Pequenos gestos, quase invisíveis, começaram a se espalhar. Não como regra, mas como exemplo. Um produtor mais antigo comentou com o outro. Reparou que o clima aqui mudou? Mudou como? Parece mais humano. Ninguém associava diretamente a Silvio. E isso era exatamente como ele queria. O caderno seguia sempre com ele, agora com mais páginas preenchidas do que vazias. Mas o curioso é que ele quase não escrevia novos nomes. Preferia observar. Às vezes, uma conversa já bastava. Outras, uma escuta silenciosa resolvia mais do que qualquer ajuda concreta. Certa tarde, um jovem funcionário se aproximou. Posso te perguntar uma coisa, Silvio? Claro. Como o senhor sabe até onde ajudar sem se perder? Silvio pensou por alguns segundos. Quando ajudar não te coloca acima do outro, respondeu. Você está no caminho certo. O rapaz assentiu, como quem guarda aquilo para a vida. Em casa, numa noite comum, Silvio abriu o caderno e percebeu algo que nunca tinha notado. As páginas mais antigas estavam gastas, quase apagadas. As mais recentes, firmes. Não pelo tempo, mas pela intenção. Ele fechou o caderno. Entendeu, naquele instante, que o legado não estava no objeto, nem nas páginas, nem nos nomes. Estava na continuidade. No modo como cada pessoa que se sentiu vista passava a ver o outro. O sucesso constrói estruturas, a humanidade constrói permanência. Silvio apoiou o caderno na estante. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de tê-lo por perto o tempo todo. Algumas lições, quando aprendidas, deixam de precisar de lembretes.